falando que doenças como dengue, zika e chikungunya causadas pelo mosquito Aedes aegypti podem causar inflamação nos músculos cardíacos. Sabrina Barbosa vai explicar para a gente agora. Bom dia, Bruno. Bom dia, nossos queridos telespectadores. Olha, as arboviroses, que são doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir a zika, a chikungunya e também a dengue, são doenças que causam alguma situação, um problema no coração. Vamos saber exatamente como é essa situação e fazer esse alerta à população. Nós vamos conversar agora com o médico infectologista, Dr. Fernando Chagas, para explicar essa associação dessas doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti com alguns problemas no coração. Como é que vocês têm visto isso? Qual realmente o alerta para a população? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, a gente já sabia, né, que essas arboviroses, que são essas doenças transmitidas pelo mosquito, especialmente a dengue, poderia de alguma forma causar inflamação nos músculos cardíacos. E agora um estudo recentemente nos mostrou, inclusive saiu oficialmente, né, nos protocolos aí da cardiologia, nos mostrando que até metade dos pacientes que evoluem para a forma grave da dengue, por exemplo, podem ter esse acometimento no músculo cardíaco, a inflamação no músculo que faz com que o coração bata. Então isso nos alerta principalmente em relação àquelas pessoas que já têm doença no coração. A pessoa que já tem doença no coração, especialmente os idosos, ao pegar dengue, chikungunya, zika, pode ter, né, esse acometimento da musculatura do coração e ter uma descompensação dessa doença do coração de base, essa doença que a pessoa já sofre. Por exemplo, quem tem insuficiência cardíaca, que é aquele coração crescido. Ao pegar uma dessas doenças, a pessoa pode se complicar, inclusive ir aí para uma UTI ou, infelizmente, perder a vida. Muita gente fala também sobre a questão os sintomas da dengue. Quando aparece de forma leve, o pessoal trata mesmo em casa, o que pode depois piorar ou agravar e trazer realmente uma inflamação no coração ou alguma coisa desse tipo. Quais são as orientações e recomendações? E falando um pouquinho dos sintomas, como diferenciar se realmente a doença está se agravando? Primeiro a questão dos idosos, de fato, né? Idosos com doença no coração, eles ao desenvolver doenças com a que a gente chama de arboviroses, né? A dengue, a chikungunya, a zika, eles precisam de fato buscar um atendimento médico. Mesmo nos sintomas iniciais, pessoas com doença do coração, eles precisam, porque a gente nunca tem como saber de fato se eles poderão sofrer as consequências da doença no coração. E como uma pessoa percebe que está indo para uma forma grave, por exemplo, da dengue? Essas doenças, elas duram em média 3 a 5 dias. Então, quando chega no terceiro, quarto, quinto dia, que em teoria essa pessoa começaria a melhorar, ela começa a ter persistência dos sintomas e começa a aparecer sintomas novos, especialmente dor de barriga, vômitos, a pressão começa a cair. Essa pessoa precisa imediatamente buscar uma urgência. Especialmente no caso da dengue, se a pessoa, por exemplo, ter sangramento nasal, ao escovar os dentes, começa a ter sangramento na gengiva. Além desses sintomas, precisa de fato buscar uma urgência, porque ele pode estar aí diante de um quadro da evolução para a forma grave. No caso da dengue, a forma grave da dengue, que a gente sempre associa a hemorragia, mas nem sempre a pessoa tem um sangramento. A dor de barriga e vômito, por exemplo, é um sinal e sintoma muito importante. Numa situação dessa, buscar uma urgência, porque pode estar aí diante de um caso de gravidade. Só para a gente finalizar, uma das recomendações básicas e orientação à população é como se prevenir dessas doenças, que é justamente não acumulando água e uma série de outros fatores. Como é que o setor de saúde tem visto isso? A gente orienta a população, por exemplo, no caso dessas arboviroses, os óvulos dos mosquitos, eles demoram de 7 a 10 dias para poder amadurecer. E em 80% dos casos, os mosquitos, eles estão crescendo perto da casa das pessoas. Então, se você tem um hábito de pelo menos uma vez por semana limpar o quintal de casa, todo o terreno ao redor de casa, já diminui muito a probabilidade aí do mosquito se proliferar muito. Além disso, você pode tomar medidas para a própria família, por exemplo, colocar telas nas janelas, colocar telas nas portas, claro, quem pode. Usar repelentes no caso dos idosos, no caso das gestantes, principalmente por conta do risco da zika, principalmente no comecinho da manhã e final da tarde. Já são medidas que parecem simples, mas têm um impacto muito importante da diminuição no risco das pessoas adoecerem.
Obrigada, doutor Fernando, pelos seus esclarecimentos. Com essas orientações, a gente dá aí a toda a população mais uma recomendação. Tenham cuidado, qualquer tipo de dúvida, inclusive procure setores de saúde que estão disponíveis para qualquer informação. Volto com vocês direto aos estúdios. São 7h50 na Paraíba agora, chegou ele, o vaqueiro da armadilha.